no 22º dia da exposição bíblica, Filipenses, a carta da alegria. O tema de hoje é o dilema de um filho de Deus, ou poderia ser o dilema do crente, também poderia ser assim. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 22, diz o texto sagrado: mas se o viver na carne, carne aqui é corpo humano, me der fruto da minha obra ou do meu trabalho, não sei então o que deva escolher. Obrigado, ocupe o seu assento. Você já sabe, sempre exaltando a Jesus. Para Paulo, a vida terrena não é um fardo, mas uma oportunidade de servir a Deus e dar fruto. Ele valoriza a vida não por si mesma, mas pelo seu propósito. O dilema do apóstolo, dilema é uma escolha difícil entre duas possibilidades, ok? Então o dilema, ou a escolha difícil do apóstolo, está entre algo bom e algo ainda melhor. O privilégio de servir os irmãos, a igreja, e a recompensa pessoal da presença de Cristo. Então ele vive esses dois dilemas aí, no caso esse dilema. Vamos lá, a primeira parte aí do versículo diz: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra ou do meu trabalho. É interessante nós abordarmos aqui essas duas conjunções, mas se. Perceba só, esse mais aqui, ele faz um contraste entre o quê? Ele está dizendo que melhor para ele é o quê? Partir, ou seja, morrer e estar com Cristo, como nós vamos ver no versículo 23 e também dentro do contexto. O viver é Cristo, o morrer é ganho, ok? Então esse mais aqui faz um contraste com melhor é morrer, partir e estar com Cristo. Então, agora esse se aqui é uma condição hipotética ou incerta que indica que Paulo está diante de um dilema pessoal. Vamos lá. Então, qual que é o dilema? Continuar vivendo para o trabalho frutífero ou morrer e estar com Cristo. Esse é o dilema dele. Ele está fazendo uma sincera avaliação de qual é a mais importante naquele momento. Então ele está nesse dilema. O meu desejo é partir e estar com Cristo, mas e como ficam os meus irmãos? Como fica a obra? Como ficam as almas? Então ele está num dilema pessoal aqui tremendo, tremendo, tremendo. Agora perceba só, o que me deixa maravilhado, eu fico assim, maravilhado mesmo, extraordinariamente maravilhado com este texto, é que Cristo dava sentido à existência de Paulo, tanto na terra como na eternidade, porque ele está falando tanto da questão do viver aqui na terra, o seu corpo físico, e ele está falando tanto de partir, morrer e ir para a eternidade. Então ele está dizendo que dentro das duas esferas aqui, ok? O sentido da vida dele, se ele permanecesse aqui na terra, qual seria o sentido? Exaltar a Cristo através de suas obras. E se ele partisse, ele estaria em comunhão com Cristo na eternidade. Então veja, isso é simplesmente impactante para mim. Ele encontrou o verdadeiro e real sentido da vida no próprio Cristo. Então, a existência dele, tá certo? O sentido de ele existir, tanto nessa questão da terra, fisicamente, como na questão eterna, ele está dizendo, o sentido da vida é Cristo. Isso é muito fantástico. Eu vou ler um texto aqui, Colossenses 3:4, só 3:4, a parte A só, olha lá, Cristo que é a nossa vida. Repete comigo, Cristo é a nossa vida. Aleluia. Alguém pergunta, o que é a vida? Você responde, Cristo. O que significa viver? Responde, Cristo. É isso, ok? Na perspectiva espiritual da fé, da vida, do cristianismo,
Cristo é a vida. Vamos lá, o que significa isso para nós de forma prática? O amor inefável, que é indescritível, um amor que verdadeiramente não tem como descrever a Cristo, e a profunda comunhão, viver com Ele diário, e a intimidade com Ele, ocupa a posição central em nossa vida. Vou repetir: o amor inefável a Cristo, ou seja, um amor que não tem medida, que não tem como descrever, e a profunda comunhão e intimidade com Ele, ocupa a posição central em nossa vida. Glória a Deus. Escute isso aqui que é muito importante. Existem pessoas que encontram o sentido da vida primeiro, em viagens. Você já deve ter ouvido falar, muita gente que deu volta ao mundo, outros foram conhecer outros países, e o sentido da vida dele é curtir assim, viajar, conhecer outros países, conhecer outros lugares. Esse é o modo de vida, é o sentido da vida para esta pessoa, ok? Para outros, encontra o sentido na vida no seu trabalho, ou na sua empresa. Ele encontra a satisfação no quê? Em ser um bom empresário, no ganho satisfatório. Esse é o sentido da vida dele. De tal maneira que para essas pessoas, vamos supor, se tirar as viagens dele, acabou o sentido da vida. Se tirar a empresa, o trabalho dele, acabou o sentido da vida. Outro, existem pessoas que encontram o sentido da vida nos prazeres, por exemplo, nos vícios. A pessoa vive para os vícios. Outro, satisfação carnal ou prazer sexual mesmo, em todos os sentidos, ok? Diversões como, por exemplo, redes sociais. Isso é muito sério nos nossos dias. Jogos, passatempos. A vida das pessoas é essa. Tira a rede social da vida de alguém para ver o que acontece com ele. Fala, você está proibido, você não vai ter mais acesso à rede social. Ele morre na hora. Uma vez eu vi, não faz muito tempo, uma moça, foi feita uma entrevista com ela, só para você entender o que eu estou dizendo. Foi feita uma entrevista com ela e começaram a perguntar o que representava cada coisa para ela. O que representa Jesus para você? Ela falou meia murcha, assim, salvação, mas tipo assim, como se fosse algo comum, normal. E ela falou, e o que significa o TikTok? Irmão, ela abriu um sorriso. Ela abriu um sorriso, ela falou, aí ela começou a descrever e falar quanto, ou seja, o que representa o sentido da vida para ela? Os conteúdos que ela faz na internet, é isso que representa a vida para ela. Ela encontrou o sentido da vida na onde? Na internet. Que coisa pobre, não? Então veja como que isso é tremendo, que nós estamos trabalhando. Outras pessoas encontram o sentido da vida nos relacionamentos, amizade com pessoas e também formação de uma família. Esse é o sentido da vida. Vamos supor, e eu não estou dizendo que isso não é importante, tá? Eu quero que você pegue o contexto aqui. Vamos supor, se acabar a amizade, se acabar a família, para ele acabou o sentido da vida, porque esse era o sentido da vida para ele. Outra coisa, existem pessoas que encontraram o sentido da vida na religião, na devoção aos ídolos. E também outros encontraram sentido na vida no seu corpo. Ele cuida bem do seu corpo, não que isso seja errado, tá? Mas o sentido da vida dele é ter uma vida bem equilibrada, bem saudável, e para que ele viva longos anos. Esse é o sentido da vida dele, então ele é bem assim, cuidadoso, regrado, ok? E outras coisas mais que não vou mencionar. Por isso, o inimigo alegou que Jó temia a Deus em vão e sem propósito. Lembra que Deus falou para o Satanás, o próprio Deus deu testemunho de Satanás, viu meu servo Jó, reto, temente, se desvia do mal. Você viu como que ele é um servo autêntico? E aí o diabo falou, mas Jó te serve debalde, ou seja, em vão, sem propósito. Aí olha o que o diabo alega, como que ele não vai te servir? Os seus bens aumentaram na terra, a sua família está tudo bem, o seu trabalho, a sua renda aumenta a cada dia. Olha o que o diabo está alegando. O sentido da vida de Jó não é o Senhor, é o que o Senhor dá para ele. O sentido da vida de Jó é as conquistas terrenas que ele tem. Tira o que ele tem para ver o que vai ser de Jó. E o que Deus falou? Vai, toca, pode tocar. E aí olha a declaração de Jó, isso aqui é fantástico.
Olha o que Jó diz no capítulo 1, versículo 20: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor também tomou. O que ele fez? Bendito, louvado seja o nome do Senhor. O que Jó está dizendo? O sentido da minha vida não estava na minha empresa. O sentido da minha vida não estava na minha prosperidade, nas minhas riquezas, no meu salário. O sentido da minha vida não estava no meu casamento, nem nos meus 10 filhos que partiram. Tudo isso era importante para Jó? Como que não? Ele chorou pelos seus filhos, chorou pela situação, os amigos, tudo era importante para ele. Mas esse era o sentido da vida para ele? Não. Olha o que ele está confessando. Eu vim e não tinha nada, e agora não tenho nada. Mas de todas as formas, Deus seja louvado. Agora fala a verdade. Isso aqui é uma pergunta que não cabe resposta, é retórica. Qual é o sentido da vida para você? O que você não vive sem? Sem isso aqui eu não vivo. Esse é o sentido da vida. O único que pode estar nessa posição é Jesus. O único que pode estar nessa posição é Deus. Existem perdas aqui na terra, por exemplo, pais perder um filho. Isso é algo chocante, é uma dor horrível, ok? E outras perdas mais, ok? Isso é coisa tremenda, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estou te ensinando um princípio bíblico e isso aqui é fundamental. O sentido da vida não estão em pessoas, em coisas. O sentido da vida, o chão da vida é Deus, é Jesus, vivendo ou morrendo, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus não é o sentido da nossa existência, qualquer situação ruim que você faz, você questiona, você murmura, você não adora. Porque Deus não é o sentido da sua vida, porque algo que Ele te deu está te afetando a ponto de você estar com o seu coração contrário a Ele. Irmão, isso aqui é coisa séria, irmão. Quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, meu Deus, como que a sua palavra é terrível assim, hein? Então eu repito, morrendo ou vivendo, o sentido da vida é louvar a Deus. Quando estava tudo bem, o que ele fazia? Vivia uma vida reta e louvado seja Deus. E quando ele já não tinha mais nada, entre aspas, quem que sobrou para ele? Só Deus, irmão, só sobrou Deus. E alguns dizem o caquinho, né? Caquinho de telha para raspar é o consolo dele. Mas a única coisa que sobrou de fato para Jó foi a presença. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, o sentido da vida para Paulo é tanto nessa existência como na porvir, que é eterna. O sentido da vida ele encontrou em Deus, em Jesus, tá certo? Mas se o viver aqui é dzal no grego, que é de fato é viver, respirar, é estar entre os vivos. Ele não está falando aqui a priori de vida espiritual, aqui ele está falando de vida biológica mesmo. Vamos lá. E aqui esse verbo no grego dzal, viver, está no infinitivo e significa ação de viver, ou seja, estar vivendo agora. Então veja, ele não vegetava, ele vivia. Fala, eu estou vivendo nesse exato momento. Ele estava, você sabe como, preso, ia enfrentar um julgamento, ok? Estava ali poderia morrer ou não, mas ele está dizendo, nenhuma dessas circunstâncias está me impedindo de viver. Tem gente, por causa das lutas, para de viver. Mas ele está dizendo, agora eu estou vivendo. Eu não estou me arrastando, eu estou vivendo. Oh, meu Deus, que coisa é essa? Indica a vida como uma experiência contínua e presente. A verdadeira vida e frutífera depende da palavra de Deus. Mateus 4,4. Nem só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por isso que o crente que ama estudo bíblico, que ama a palavra de Deus, ele desfruta da vida de Deus, da vida espiritual. Enquanto que viver distante de Deus é descrito como estar morto. A história do filho pródigo revela isso. Lucas 15, 24 e 32. Quando o filho voltou e o pai abraçou, qual foi o testemunho do pai? Esse meu filho estava morto e reviveu. Mas pera lá, ele estava vivo, por que ele está dizendo que está morto? Saiu da casa do pai, morreu. Saiu da presença do pai, morreu. Aqui é o lugar da vida, na presença de Deus é o lugar da vida. Não se distancie da palavra, do culto e da presença de Deus. Satanás quer arrancar a palavra de você, o prazer da palavra do teu coração. Satanás quer te arrancar do culto para te matar, mas hoje você vai desfrutar da vida. Só quem desfruta da vida de Deus aí, deixa eu ver quem tem vida. Choremequeço, upacaxa de calabaço. Olha que lindo, Apocalipse 3, 1 e 2. É importante nós vivemos de fato e verdade. Olha lá, eu vou ler todo o texto, mas o importante é a parte B do versículo aí 1 e a parte A do versículo 2. Mas vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos é a plenitude do Espírito, e é Jesus quem é o doador do Espírito, tá certo? E as 7 estrelas são os pastores em que estão sobre o domínio. Olha, até me senti agora abençoado, porque essas 7 estrelas é a representação de 7 pastores, e onde os pastores estão? Na mão do Senhor, meu Deus. Olha lá o que Jesus disse para essa igreja. Olha lá, não esqueça que nós estamos. Mas se o viver, olha lá. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha o que Jesus falou. Você tem nome de que vive, mas no meu diagnóstico tu estás morto. Ser vigilante, ó, e confirma ou consolida, fortalece o restante que estava para morrer. Olha. Porque não achei as tuas obras perfeitas. Perfeitas aqui é completas, obras inteiras. As obras desse povo aqui eram tudo obras pela metade. Porque como uma pessoa pela metade vai oferecer uma obra inteira? Não se pode oferecer uma obra completa para Deus se você não colocar todo o coração. Eita! Vamos lá. Não achei as tuas obras perfeitas, ou seja, completas, diante de Deus. Pega isso aqui. Quando ele diz, olha lá, tem nome de que vive, mas está morto, o que ele está dizendo? Ele quer dizer, Jesus quer dizer, tem nome de que é crente, de que é cristão, mas não transborda de vida espiritual frutífera, pela manifestação da plenitude do Espírito Santo, pela minha presença na sua vida, é o que Jesus está dizendo. Tanto Jesus está aqui exortando essa igreja, aqui, tanto a quantidade quanto a qualidade das obras estão reprovadas por Deus. O que é qualidade? Sua obra, olha o que Jesus está dizendo, tanto a qualidade como a quantidade, tá certo? Porque ele está mostrando aqui que eram obras que eram feitas, só que nunca se completavam. Você já viu uma pessoa que começa uma coisa e nunca termina? Ele fala, não, agora eu vou pegar firme, agora eu vou viver uma vida reta. Nunca consegue. Obras pela metade, obras incompletas. Não, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia. Nunca faz isso. Eu estou dando um exemplo básico aqui para você entender, tá certo? Oh meu Deus, agora escute isso, observe o alerta que o Senhor dá aí, ó, no versículo de número 2, o Senhor dá um alerta tremendo, confirma o restante que estava para morrer. Pega isso aqui, gente. Os espiritualmente vivos devem contagiar os espiritualmente mortos, ou haverá sepultamento espiritual da igreja. Porque o que ele está dizendo? Ó, confirma o restante que estava para morrer. Não morreram, mas já estava no caminho de morrer. E por que estavam alguns ali, o restante, ou seja, de uma igreja local, Jesus está dizendo, a maioria aí é tudo morto espiritualmente.
Tem nome de que um dia já orou, que um dia já foi crente, de que um dia teve uma vida santa, de que um dia foi cheio do Espírito Santo. Você já teve nome disso aí, mas hoje você só tem nome, porque na realidade tu está morto. E tem uma coisa, essa sua morte espiritual está contagiando outras pessoas e está causando desânimo no meio da congregação, e tem outros querendo paralisar por causa do teu desânimo. Aí vem Jesus e fala: acorda, desperta, levanta. Uma pessoa morta vai contagiando outras, mas uma pessoa viva não deixe a morte do teu irmão, que muitas vezes fracassou, falhou, não deixe essa morte te pegar, te desanimar, mas a vida que está em você vai pegar nele, vai passar para ele. Confirme esse irmão, fortalece esse irmão, renova esse irmão, pega esse irmão pela mão e levanta ele. Pega na mão dele aí mesmo, pega na mão dele, levanta e diga: Deus te chamou para viver. Cadê? Quem é da vida aqui? Deixa eu ver quem é os da vida. Calabachande comanai. Esse desânimo não vai te pegar. Essa morte espiritual não vai te pegar. Você não vai vegetar espiritualmente. Deus te chama para a vida. Tem nome de que era um adorador, hoje só ficou no nome, está morto. Tem nome de que verdadeiramente era crente, congregava, dava testemunho dentro e fora da igreja, hoje está morto. Hoje as pessoas olham para você, só vê o passado que ficou lá atrás, mas Deus está revertendo esse quadro, Deus está mudando essa situação. Jesus derrama os 7 Espíritos desta noite e te diz: você vive na minha presença. Sobre casa. Olha lá que coisa maravilhosa. Do ponto de vista da fé, somente uma vida fervorosa em Cristo é que faz sentido e vale a pena ser vivida. Não vale a pena viver com a vida apagada. Não vale a pena viver com uma vida sem qualificação espiritual e sem quantidade de obra. Não vale a pena. Olha o que Paulo está dizendo. Mas se o viver, ele está colocando aqui, pode ser que ele vá morrer no julgamento, vai ser decretada a morte, ou ele está dizendo: se eu viver, entende? Então, você está entendendo o mistério? Só vale a pena viver aqui nessa terra do ponto de vista da fé, se for uma vida fervorosa. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá. Mas se o viver na carne. Carne aí, conforme já falei para os irmãos, no caso é sarx no grego, que significa corpo. É a vida terrena do servo de Deus. Olha o que ele está querendo dizer. Se eu continuar a viver, haverá um propósito para essa continuação da minha vida. E qual é o propósito? Usarei os dons, a capacidade, os recursos que Deus tem me dado e etc. Usarei tudo para glorificar a Cristo na minha vida. Olha o que ele está dizendo. Se eu viver neste corpo, se eu permanecer vivendo, vai ser por um propósito. Está dizendo: eu vou usar tudo que Deus me deu, saúde, recursos financeiros, dons espirituais, capacidade, enfim, qualquer atuação, tudo eu vou usar isso só para uma coisa. Eu vou glorificar a Deus. Fazendo o quê? Tocando em pessoas. Vamos lá, 1 Pedro, eu vou ler esse texto. Jesus, 1 Pedro 4, 10 e 11. Embora, eu vou ler todo o texto. Cada um administra. Aqui administra é sirva, é diaconel, tá? No grego. Cada um administra ou sirva aos outros o dom como recebeu. Olha o que a Bíblia diz, que eu tenho que servir as pessoas com o meu dom. Eu não posso me beneficiar do meu dom, mas eu tenho que servir. Servir aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, porque o dom vem pela graça, ok?
Aí é o que ele diz, ele vai falando uma lista de situações aqui. Se alguém falar, fala segundo as palavras de Deus. Falar aqui pode ser pregado. Se alguém administrar, não tem os líderes, aí os que trabalham na administração financeira da igreja, enfim, de outras áreas. Administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, olha só que coisa tremenda que a Bíblia nos ensina. Primeiro, você tem que identificar qual que é o seu dom. Identifique o seu dom. Se a Bíblia está dizendo, ó, sirva ao Senhor conforme o dom que você recebeu, e não vem falar para mim, eu não tenho nenhum dom, que isso é mentira. Não existe isso. Não existe na face da terra quem não tem um único dom. A não ser a questão dos dons espirituais. Os dons espirituais, só pode ter quem é cristão genuíno. Mas todo ser humano, mesmo no mundo, ele tem um dom natural. Tem pessoa que já nasceu com a capacidade daquilo, com aquele dom, ok? Então, aqui eu quero que você entenda o quê? Todos têm dom. Então, primeira coisa, você tem que identificar qual é o seu dom. O que você sabe fazer bem? Qual que é o seu dom? Você faz bem o quê? Você socorre pessoas? Você exerce misericórdia? O seu dom é liderar um grupo? O seu dom é organizar? O seu dom é fazer algum departamento que você vê que não anda aquele departamento, aí você entra e ele começa. É dom, filho, isso aí. Entende? O seu dom é o quê? Aí vamos para os espirituais. É o dom de profecia, é o dom de variedade, é o dom de interpretar línguas. Irmão, tem uma lista, uma infinitude de dons, ok? Então identifique qual é o seu dom. E agora o que você faz com esse dom? Oh, Deus! Agora, identifique o seu dom e faça o quê? Sirva a Deus e ao próximo com ele. Pega esse dom que Deus te deu e comece a servir as pessoas. Aleluia! Sirva a Deus, sirva a igreja, sirva as almas com o dom que Deus te deu, para que as pessoas vejam quão maravilhoso Cristo é e glorifiquem a Deus, porque quando você está sendo usado por Deus, essa capacidade não é tua, essa capacidade foi Deus que te deu. E aí quando alguém te vê sendo usado, alguém vai olhar e vai falar, como esse Cristo é maravilhoso. Ele não vai dizer que você é maravilhoso, vai dizer que o Cristo que te deu o dom que é maravilhoso. E aí o que eles vão ficar? Vão ficar maravilhados com a glória de Deus na sua vida. E vão fazer o quê? Glória a Deus por ter levantado esta pessoa com uma capacidade tão tremenda como essa. Use o que Deus te deu para glorificar o nome dele. Por exemplo, escute, se todas as pessoas entendessem isso. Por exemplo, na Bíblia, quando você lê Eclesiastes, a Bíblia diz que riqueza e desfrutar dela é um dom de Deus. Tem gente que não sabe, Deus deu o dom para ele da riqueza e ele não usa para servir a igreja, para servir as pessoas. Cada um recebeu um dom. Tem pessoa que entende, tem pessoa que nunca vai profetizar com o dom da profecia, porque não foi o dom que Deus deu para ela, não foi a ferramenta. Então eu estou dando uma amplitude aqui para você entender, porque tem gente que fala, mas eu não profetizo, eu não falo línguas, variedade de línguas. Não, filho, mas tem que ir os outros dons, você não vai usar, não? Deus, já pensou se todo mundo aqui só profetizasse? Deus o livre, irmão. Eu estou falando, só fizesse isso. É bom que todos fizessem, mas tem que ter os outros dons também. É isso que eu estou querendo dizer, tá? A Bíblia diz que todos profetizem, mas o que eu estou querendo dizer para você é que há o quê? Uma multiforme graça. Então Deus deu para cada um, Deus deu um talento. De tal maneira que tem dom que você tem, que o irmão do seu lado não tem. E aí a gente se complementa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Paulo usa essa expressão, eu plantei, Apolo regou. Então tem pessoas que têm o quê? Tem pessoas que têm a enxada para cavucar a terra. Tem pessoa que tem a habilidade de jogar a semente. Mas tem a pessoa que vem com o regador jogando a água. Aleluia. Use o seu dom, use o seu talento, use a capacidade que Deus te deu. Tem pessoa que aqui,
é uma comunicadora nata, ou um comunicador nato. Por que você não usa esse dom para evangelizar as pessoas? Tem gente aqui, meu amado, se você colocar uma mercadoria na mão dela, você vê o que ela faz. Ela vende, faz daquele produto 2, daqui a pouco aumenta a renda. Ô irmão, por que você não usa os seus dons? Principalmente nesse tempo agora, por exemplo, nós precisamos ser uma igreja muito ativa em todos os aspectos. Você vê que as situações que estão acontecendo de pessoas que estão tendo questões de saúde, ok? Esse dia tá falando com a minha esposa, né? A gente tem que se adaptando no sentido de quê? Para poder usar os dons que as pessoas têm em prol do quê? De servir ao próximo, de engrandecer o nome de Deus. Ok? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, por exemplo, tem pessoa aqui que tem uma capacidade de trabalhar a questão, vamos supor, de uma recepção da igreja. E eu estou falando isso aqui que Deus me deu aqui agora, tá? Não estava previsto nem na mensagem. A recepção da nossa igreja, os nossos obreiros são uma bênção, mas precisa melhorar de toda a igreja, não é só dos obreiros, não. Toda a igreja, porque esse é um trabalho de toda a igreja. Mas tem pessoa que tem a capacidade de organizar isso, sabe? E de instruir. Então a gente tem que usar tudo, e todos essa capacidade. Eu já ouvi falar aqui, pessoas que me deram testemunho, pastor, conheço uma pessoa que ela vendia uns negócios, as irmãs faziam na igreja, as outras irmãs iam lá e saíam vender, construíram um templo, uma igreja, só vendendo marmita. Ouvi, foi da mãe da Kelly Odete, que está em viagem, por isso não está no culto hoje. Ouvi esse testemunho, veja só, usou o dom para quê? Para glorificar a Deus. Eu creio que Deus está abrindo a mente de muita gente hoje aqui. Glória a Deus. Então ele viu o propósito da vida aqui na terra para isso, ok? Agora ele diz aí, ó, mas se o viver na carne, ou seja, nesse corpo humano, me der fruto, fruto aqui é karpós no grego, que significa proveito, utilidade, resultado. É uma metáfora para descrever os produtos de uma vida, ou seja, resultado natural do que é feito. Então, para o apóstolo, a vida terrena tem o propósito de frutificar para louvor e glória de Cristo. Em Romanos 1,13, ele diz assim, ó, propus e ter convosco para também ter entre vós algum fruto. Sabe o que Paulo falou? Eu tenho que ter resultado no meio dos irmãos aí que estão em Roma. Ele falou, ainda eu não consegui acrescentar nada na vida de vocês, eu não tive a oportunidade, mas eu quero ir aí para quê? Só para isso, só para ter algum fruto no meio de vocês. Ô irmão, olha o sentimento do homem. Ele está dizendo, eu não vou aí para visitar vocês, eu vou aí para frutificar. Eu vou aí para servir vocês. Eu vou aí para impor a mão na cabeça de alguém, ministrar o batismo com o Espírito Santo. Ele tinha essa graça de Deus. Eu vou aí para orar pelos enfermos. Eu vou aí para discipular pessoas da palavra. Existem pessoas, eu costumo dizer, existem pessoas que quando você procura na obra, aqui tem a mão dele, ali tem a mão dele, ali tem a opinião dele, ali tem a ação dele. Agora você procura a mão de algumas pessoas, você fala, meu Deus, a mão dele nunca se acha aqui. Então, eita! Então nós precisamos entender que esse é o propósito o nosso propósito de vida aqui na terra, servir ao Senhor e glorificar Ele frutificando. Louvado seja Deus. Vamos lá. Agora, isso aqui é muito sério. O cristianismo é incompatível com uma vida frutífera. O que é incompatível? Não dá liga, não dá harmonia, não dá mistura, não chega perto, não tem como. Então, o cristianismo é incompatível com uma vida infrutífera, visto que a graça de Deus não pode ser recebida em vão. Para que Deus me salvou? Para que Deus me alcançou? Para que Deus me deu dons espirituais? Isso foi investimento. Deus me salvou, Deus me alcançou, Deus me deu dons para quê? Deus está dizendo, eu estou investindo em você, agora eu quero retorno. Ah, recebi a graça de Deus, agora eu vou ficar aí, lá vão ter, vai. Você acha que você vai receber a graça de Deus por receber, sem produzir nada? Deus não aceita ninguém sem produzir. Até porque a nova vida que Deus nos deu é justamente para isso, para produzir. Eita, as glórias, estou vendo que está diminuindo, hein, nessa aqui do...
Mas vamos lá. Não vou desanimar, não. Lucas 13, eu vou ler o texto, do 6 ao 9. Jesus conta a parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. Aqui é a representação do Pai. A vinha aqui é o mundo, a figueira é Israel. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Venho procurar fruto, mas não acho. Olha qual foi a palavra, corta. Se não está dando fruto, corta. Porque, aí olha só a pergunta, por que esta figueira, ela ocupa ainda a terra, de que forma? Inutilmente. Olha o que Deus está dizendo, eu não aceito ninguém na minha terra sem produzir. Eu não aceito ninguém puxar os nutrientes da minha terra, receber a minha unção, receber o meu poder, receber os meus dons, sem que você não dê fruto disto. Deus está falando. Agora vamos lá, depois eu aplico. E respondendo ele, disse: Senhor, alguém vem e intercedeu, deixa este ano até que eu escave a esterque, ou seja, vai dar uma trabalhada na terra. Se der fruto, ficará, permanecerá. E se não, depois as mandará cortar. Entende por que tem gente que não permanece de pé? Porque parou de dar fruto. Não é a pessoa que está... Escute, isso aqui é muito sério, gente. Quando a minha vida não frutifica mais, uma vida de santidade, uma vida de honra, uma vida de louvor a Deus, é insustentável. Não tem como a pessoa conseguir manter uma vida de que tens nome, de quem vive, mas está morto. Não tem como, meu amado. Não existe possibilidade. Porque a partir do momento que eu parei de frutificar, significa que eu não estou mais conectado com a videira. Pastor, como que eu sei que eu estou distante de Cristo? Quando você parou de dar fruto. É impossível estar conectado em Cristo e não frutificar. Por que eu dou fruto? Por si mesmo? Não, a vara de si mesmo não frutifica. Mas Jesus falou, aquele que está em mim dá fruto, mais fruto, muito fruto. Vamos lá. Oh, meu Deus, que coisa séria. O que garante a permanência de uma vida espiritual relevante é estar unido a Cristo e frutificar. Deus não deixa ninguém ocupar a sua terra sem ter o propósito de frutificar para o engrandecimento do seu nome. Então, se você pretende viver a vida eterna, se você pretende viver a vida celestial, se você pretende verdadeiramente desfrutar da glória eterna do Senhor, você vai permanecer, mas vai permanecer frutificando, vai permanecer verdadeiramente ter uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida abençoada, uma vida que toca em outros, que abençoa a outra. Veja, é o que eu digo, a pessoa ela vem toda arrebentada, todo mundo vem assim, veio nos vícios, veio na prostituição, veio nos enganos, veio com todas essas porcarias, não era fiel no casamento, gostava, homem que se deitava com homem, mulher que se deitava com mulher, era trambiqueiro, enganava, era um mau caráter, era uma porcaria. Que não servia para nada, era inútil do ponto de vista espiritual, estou dizendo, tá certo? Mas quando veio aqui, aí o céu pega esse galho seco que não presta para nada, enxerta na videira verdadeira. Fala, agora você vai estar unido a mim. E agora, se eu estou unido a Cristo, qual é o fruto que eu tenho que produzir? É a vida de Cristo, irmão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus, o Cristo Nazaré. Tu vai permanecer e vai permanecer dando fruto. Ei, há uma intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo tem intercedido. Não arranca ele agora não tira ele agora não tira ele daqui agora não. Trabalha nele, dá mais uma chance para ele. A
ajuda ele, socorre ele. Aí a voz diz: vou deixar mais um ano para ver se frutifica. Vou deixar mais um ano. É como eu digo, fala a verdade, fala a verdade. Quando aqui, acredito que a maioria, pelo menos, a maioria não, todos, não só na família, na parentela, você muitas vezes carrega uma figueira que não dá nada lá. Você olha e você fala: oh meu Deus, ajuda que é feio o negócio. E você olha para a vida daquela pessoa, é inútil, porque ele não produz nada espiritualmente, ele não faz nada de bom, ok? E aí o que você faz lá dentro daquela casa? Senhor, não arranca essa árvore não, tem misericórdia, Senhor, socorre, Senhor. Você não está entendendo que é através das suas intercessões que Deus está segurando ainda a corda? Você não está entendendo? Tem gente que não colocou o pé no quinto dos infernos. Não existe, isso aqui é linguajar aí, né? Mas estou dizendo, tem pessoas que não colocou os pés do inferno, porque você está lá orando por ele, você está lá dizendo: Deus ajuda, Deus socorre, Deus, ele vai dar bons frutos, ele vai testemunhar, Deus. Aleluia. Só se você tiver com unção para isso. Põe a mão no ombro do seu irmão, não precisa olhar para ele, não. Mas diga assim: aquele lá na tua casa vai dar fruto, viu? Alabaxanda, calabaçúbria. Só quem crê que o Espírito Santo vai fazer esta obra, ulabacanda, arabaxanda, comanai, vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto. Mas se o viver na carne me der fruto, da onde? Da minha obra ou do meu trabalho, aqui é ergon, que significa serviço, trabalho, aquilo com que alguém está ocupado. Escute, trabalhar para frutificar é imitar a Cristo e testemunhar uma autêntica vida cristã de propósito. Se não, vejamos João 5,17, o que Jesus falou? O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E para que o Pai e o Filho estão trabalhando? E o Espírito também. Para que eles estão trabalhando? Para dar fruto, para que almas sejam salvas, para que a justiça seja estabelecida, para que a sua vontade seja feita na terra, como é no céu. Então, quando nós, meu Deus do céu, que coisa tremenda, nós estamos trabalhando para frutificar. Então Paulo encontrou o sentido da vida. Esse é o sentido da vida para ele aqui na terra. Mas se o viver na carne, ele está no dilema: fico, o meu desejo é subir, estar com o Senhor, mas agora ele está dizendo: mas se eu ficar, se eu permanecer vivo, para dar fruto, para que aquilo que eu faço venha resultar no alcance de pessoas, em pessoas ser edificadas, em almas ser salvas, em vidas ser discipuladas. Que Deus nos ajude a encontrar esse sentido da vida, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E por que alguns? Porque o texto já está dizendo: se o fruto da minha obra, do meu trabalho. Irmão, você já viu trabalho fácil? Trabalho é penoso, trabalho requer esforço, trabalho requer, já está dizendo, é trabalho, bem. Agora veja, por que alguns não querem frutificar? Porque frutificar dá, ganhar alma dá ou não dá trabalho, irmão? Discipular alguém até que aquela pessoa fique firme em Cristo, dá ou não dá trabalho? Irmão, trabalho tremendo, mas vale a pena. Veja só. Olha o que está escrito em Isaías 53:11. Eita, só a parte A. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ou seja, através da sua morte na cruz, ele vai ver vidas sendo salvas.
e vidas que exaltam o Pai. Essa é a satisfação de Cristo. Foi fácil o trabalho de Cristo? Irmão, tomou cusparada, soco no seu rosto, foi perseguido, que tramaram contra ele, meu Deus, coroa, 39 chicotadas, sangue, suor e sangue, pavor, o medo, querendo lhe assolar lá no Getsemane. Quanta coisa ele viveu. O trabalho foi penoso, sim ou não? Mas olha o resultado. Quando Deus olha a minha vida, a sua vida, as nossas vidas aqui transformadas, exaltando ao Pai, Jesus olha para isso e fala o quê? Estou satisfeito. Ele está dizendo, o meu trabalho valeu a pena. Ah, que coisa linda. Então escute essa. O trabalho de Jesus foi penoso, mas trouxe satisfação. Há almas salvas que glorificam a Deus. Isso nos dá prazer, traz plenitude de vida, ocupar-se com as coisas espirituais, servindo a Deus e abençoando pessoas. Fala a verdade. Quando você vê alguém numa situação difícil, em qualquer que seja ela, tanto espiritual como material também, ok? E aí Deus te usa para abençoar aquela pessoa. Ô irmão, dá uma satisfação, irmão. Dá ou não dá um prazer? Porque aquela pessoa sai ali, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E essa é a sua satisfação, é ver aquela pessoa glorificando a Jesus. Glorificando a Jesus pela sua vida que está expressando o caráter de Deus para ela. Ô irmão. Então, entenda aqui uma coisa, ó, e isso aqui é muito tremendo, o que Paulo está nos aqui dizendo, dentro desse dilema que ele está aqui vivenciando com o Senhor, ok? Então, se eu partir é melhor, mas tem as almas, tem a igreja, tem os irmãos. E aí fico. Tem que estar dizendo, então só vale a pena viver aqui se for para servir, se for para abençoar, se for para socorrer, se for para ajudar. E as pessoas verem Deus na minha vida, verem Cristo na minha vida e dar glórias ao nome de Deus. Você é um instrumento na terra para que Deus seja glorificado no céu. Eita! Vamos lá, a parte B aí do versículo. Vamos lá, a parte final é a mais curta. Leio de novo. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, do meu trabalho, glória, se ocupe nas coisas de Deus, isso é bom. Não sei então o que devo escolher. Que dilema, meu Deus. Vamos lá. A palavra aí não sei, né, não, a negativa, e gnorizo. Gnorizo, no caso que foi traduzido aí como sei, é tornar conhecido, saber a respeito de. Então, Paulo está em um estado de indecisão, pois ambas as opções são boas. Uma é melhor que a outra. Qual que é melhor para Paulo? Partir e estar com Cristo. Mas estar na terra e dar fruto é uma boa opção. Ok? Então ele está diante de um dilema. Ele tem uma situação boa e uma muito melhor. Meu Deus, que coisa. Continuar vivendo lhe dá a oportunidade de frutificar. E a morte lhe dá a recompensa final, que é a vida eterna e a presença de Cristo. O que me encanta nesse texto é que em nenhum momento Paulo pensa nele. Você vê aqui na situação que esse homem está vivendo, ele está pensando nele? Quem que está na luta? É ele. Quem que está passando provação ali? Ele. Mas você vê em algum momento esse homem pensando em si próprio, irmão? É isso que me deixa espantado, na graça de Cristo operando a vida desse homem, que pode operar na minha e na sua também. Ele está alinhado com a vontade de Deus, e o seu desejo pessoal é estar com Cristo, como temos visto, mas por pensar na igreja, nos irmãos, nas almas, ele está nesse dilema, vou partir ou vou ficar? Realmente, ele vivia o caráter do evangelho, que é uma vida outrocêntrica. Outrocêntrica é centrada em outra pessoa. Nós vivemos uma vida centrada em Deus.
uma vida centrada em Cristo e centrada nas pessoas. Toda pessoa que tem a vida centrada em Deus, em Cristo, ou seja, centrada no Senhor, no Espírito Santo, toda pessoa que tem uma vida centrada no divino, ela também vai ter uma vida centrada nas pessoas. Ela vai viver para abençoar pessoas. Toda pessoa que é assim, ok? Essa ausência de egocentrismo, que é viver para si, era um traço marcante no caráter de um valente de Deus que relata o Antigo Testamento. O Espírito explodiu essa palavra no meu coração. E eu pedi para ele, ele me deu o versículo na hora, foi impressionante. Foi Urias. Na hora o Espírito, estou falando diante do Senhor, o Espírito Santo explodiu essa palavra no meu peito. Eu não estava nem pensando nela, e de repente o Espírito Santo, quando eu estava falando de alguém que não pensava em si, mas pensava em Deus, nos irmãos, na obra, na hora veio esse cidadão, meu Deus, morreu pela sua lealdade. Vamos lá? Qual que é o contexto? Pega aqui o contexto. O contexto você sabe, Davi aprontou, e agora mandou, porque Davi saiu com a esposa dele, e agora a mulher deu a notícia, estou grávida. Aí Davi está querendo o quê? Chamar ele. Ele estava na guerra, guerreando as guerras do Senhor para vencer os inimigos e o povo ter paz, descanso e engrandecer o nome de Deus, né? E aí o que acontece? Davi chama Urias, mas para quê? Olha a intenção dele, vai lá e vai se deitar com a tua esposa. Você não veio da guerra? Como está a guerra? Como estão as coisas? Não, está tudo bem, Deus tem dado vitória. Aí Davi falou, vai lá então, desce na tua casa, toma aquele banho, chega lá na esposa. Esse foi o conselho de Davi. Mas a cabeça dele, ou a motivação dele não era abençoar o seu soldado, a motivação dele era encobrir o pecado dele. Mas enfim, não é isso que eu quero trabalhar, só estou dando contexto. Olha só o que é uma vida outrocêntrica, uma vida centrada no outro. Primeiro, centrada em Deus, cristocêntrica ou teocêntrica, enfim, e depois centrada no outro. Olha só o que ele diz, porque o Davi percebeu, ele não foi para a casa dele. Davi falou, vai lá e desce na sua casa. Ele ficou com os outros soldados guardando o palácio. Aí alguém chegou para Davi e falou, ó, ele não foi para casa, voltou da guerra, mas não foi para casa. Aí Davi falou, vixe, o que aconteceu? O Davi falou, você não veio da guerra, você não está cansado, meu? Por que você não vai desfrutar lá do tempo aí que foi te disponibilizado? Ele dá uma na fuça de Davi. Olha o que ele fala, é terrível, vamos lá. E disse Urias a Davi, a arca, o que é a arca? Real presença de Deus, símbolo dela. A arca, Israel, a congregação, Israel e Judá é a congregação, ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, companheiros de ministério. E os servos de meu senhor estão acampados no campo, ou seja, está todo mundo na guerra. Sabe o que Urias está dizendo? Só você está desocupado aqui. Que lapada, que pancada, irmão. Ô Senhor, olha o que ele diz, e hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e me deitar com minha mulher, ou seja, eu vou desfrutar do bem bom, do conforto, enquanto os meus irmãos estão guerreando, enquanto os meus irmãos estão sofrendo. Você acha que eu vou conseguir ficar em paz? Que caráter é esse, irmão? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Sabe o que Urias está dizendo? Fazer isso é uma abominação. Pensar só em mim, não pensar nos outros, é uma abominação. É forte ou não é? Esse texto aqui já nos fez chorar muito. Vamos lá, olha só que coisa tremenda. Primeiro, Urias, ele pensa na presença de Deus, quando fala da arca. Depois, ele pensa na congregação e nos seus companheiros de ministério, anulando o seu eu, expressando assim o caráter do evangelho, que é alcançar pessoas, que é dar a vida em nome de Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor.
Como Paulo, aprendemos que pensar nos irmãos nos põe em uma escolha difícil em relação àquilo que para nós é melhor. O que para todos nós, crentes genuínos, é melhor? Estar com o Senhor. Mas aqui, por que Paulo? Porque o maior desejo de Paulo é ver Cristo, é estar na presença de Cristo. Mas ele está olhando aqueles irmãos, é como se ele dissesse: eu não posso só pensar nos meus desejos, eu não só posso pensar naquilo que é melhor para mim, eu tenho que olhar para essa congregação, eu tenho que olhar para os meus obreiros, olhar para aquela séria. Estou sentindo a glória do meu Deus aqui. Levante as duas mãos, só quem é salvo aqui. E se já não tinha certeza, já pode levantar a mão, porque o Evangelho vai entrar com tudo nesse coração. Jesus te chamou aqui na terra para abençoar pessoas. Carra súbria. Eu estou sentindo graça aqui. Parabai de Oquécia. Fala a verdade. Às vezes a gente não está muito bem, mas quando a gente olha para as necessidades dos outros, a gente tem que abrir mão da nossa para atender outros. Agora, você consegue viver bem quando, escuta, isso aqui é sério. Em outras palavras, trazendo para o contexto nosso, o que Urias está dizendo? Quantos irmãos estão na oração? Quantos irmãos estão congregando? Quantos irmãos estão indo à procura das almas? Tem gente que só pensa comer, viajar, beber, desfrutar e não quer saber nada da obra. Tem tanta gente no nosso meio para ajudar. Tá? Olha, o que não falta é pessoas do nosso meio para ajudar em todos os sentidos. Consolar quem está fraco, ajudar financeiramente. Todos os dias aparece. Todo santo dia. Todo santo dia eu estou dizendo que aparece gente para ser socorrida. Mas por que Deus faz isso? Porque nós fomos levantados para ajudar, para socorrer, para servir. Você está aqui na terra para isso. Agora, eu bato na tecla do que vem sendo um estudo. É a exegese, eu estou fazendo só exegese, por isso que algumas coisas são repetitivas. Tem pessoa que só pensa: é o meu problema, é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu descanso, é a minha viagem. Ok, você tem você, ok. Mas e a igreja? E a obra? E os irmãos? Você consegue viver em paz? Você consegue caminhar em paz sabendo que tem tanta gente necessitada e você não tem se prontificado, só tem pensado nas suas demandas? Não fui guerrear, não fui para a casa de Deus porque não estou bem. Então só você que não está bem? E se Deus quisesse te usar naquela noite para consolar alguém? Por que você não estava aqui? Às vezes eu já vi quanta gente aqui chegar no culto e veio para o culto doente. Eu já vi vários aqui. Já veio para o culto doente. E mesmo ali abatido, Deus usou a vida da pessoa ainda. Eu já vi aqui vários aqui. Tem gente que chegou aqui sangrando. Chegou aqui moído. E não é que Deus pega ainda a pessoa e fala: vai lá e abençoa outro. Aleluia. Aleluia, Deus está nos alinhando com a sua vontade. Oramanda candarabachande comanácia. Agora escute, essa ausência de egocentrismo, ok, é tremendo, que reflete o Evangelho, como temos visto. Esta palavra reflete o quê? Quando Paulo diz aí, né? Não sei então o que devo escolher. Esse não sei reflete, sabe o que? Esse dilema. O que Jesus viveu em Mateus 26, 39, lá no Getsemane. Escute, qual que é o dilema aqui? Pai, se possível for, afasta o cálice de mim sem que eu beba. Eu acredito, opinião minha, interpretação minha. Mas quando ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim o cálice. Por quê? Porque o cálice é doloroso. Quer beber um cálice daquele? É doloroso ou não é? Ele falou: então se for possível, faça. Mas quando ele fala todavia, sabe o que eu entendo? Ele não olhou para ele. Ele olhou para mim. Ele olhou para você. Porque se ele não bebe o cálice, quem ia beber o cálice da morte e do inferno era nós.
Mas ele se abdicou do seu eu. Ele enterrou o eu no Getsemane e disse: por eles eu bebo o cálice, por eles eu sofro, meu Deus. Isto é evangelho, isto é evangelho. Agora vamos encerrar, dando bastante glória a Deus, pela palavra do Senhor. Então não sei então o que devo escolher, esse é o dilema dele, vamos lá. A palavra escolher aqui, haireomai, no grego, que significa escolher para si mesmo, preferir. Então ele está dizendo, não sei o que eu vou preferir. Ele está dividido entre a vida terrena para servir os irmãos e ganhar almas, ou a morte para desfrutar de forma mais profunda da presença de Cristo. Escute, aqui agora, embora em um contexto diferente do que o apóstolo estava vivendo aqui, esta palavra escolher aí, no grego, que eu já falei, haireomai, é vista em Hebreus 11, do 24 ao 26, e eu vou ler o texto e vou aplicar. Olha o que diz: pela fé, Moisés, sendo grande, sendo homem formado, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou e negou a si mesmo, porque ele, ele era filho adotivo, então ele era um sucessor do trono, poderia ser um sucessor do trono. Na época, para que os irmãos entendam, o Egito era a maior potência mundial, como vocês sabem, e ele desfrutava das maiores regalias. Imagine o que era viver no palácio nos dias dele. Imagine o que era ser filho da mulher mais poderosa do mundo da época. Imagine as regalias que ele tinha. Agora entra a palavra escolher. Ele recusou o quê? O conforto. Ele recusou aquilo que beneficiava ele pessoalmente, mas por uma causa, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele falou, esses prazeres que eu vou desfrutar aqui do Egito, é pouco. Então eu escolho, eu decido abrir mão do meu conforto pessoal, para poder estar junto ao povo de Deus. Tendo por maiores riquezas o vitupério, a afronta, o levante, né, de Cristo, do que pelos tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vamos lá, eu aplico esta palavra. O princípio aqui que eu quero extrair desse texto é que abrir mão do conforto pessoal para servir os irmãos, servir as almas. Esse é o princípio. Para nós podermos servir as pessoas, alcançar pessoas, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso conforto. Tem dia que é mais cômodo mesmo, sabe? Aí fala, vou ficar aqui bem tranquilo. Tem dia que é mais cômodo, mas às vezes Deus vai te despertar numa madrugada e vai dizer, ora agora pelo meu servo. Ah, mas eu estou com sono, amanhã eu tenho que acordar cedo, Senhor. Mas levanta que ele está em apuro. Você está entendendo esse mistério aí? Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso tem tudo a ver com Cristo, né? Cristo também. Ele abriu mão de uma posição privilegiada que só é dele, para vir aqui nos alcançar, para vir aqui nos servir, para vir aqui nos resgatar, como isso está na mente de Paulo, até porque no capítulo 2 nós vamos tratar sobre isso. Então, aqui, voltando ao versículo para a gente encerrar essa mensagem. Então veja, qual é o dilema do homem? O dilema dele é esse. O meu desejo é estar agora com Jesus. Mas tem uma coisa que está me deixando dividido, incerto, eu não sei se eu vou ou se eu fico. É os meus irmãos. É as almas que ainda tem para ser ganha. Fala a verdade. Qual é o sentido da vida para nós, gente? Repetindo o que falei no começo. Qual tem sido o sentido de vida para nós? Que Deus possa aprumar, alinhar. Que Deus possa verdadeiramente colocar diante dos nossos olhos com muita clareza a prioridade do reino, prioridade do Evangelho,
prioridade de Deus na nossa vida. Eu encerro dizendo, este versículo nos lembra que a vida cristã é uma vida de serviço e que a maior glória está em servir aos outros em nome de Jesus. Pois o próprio Jesus falou, o maior no meu reino é aquele que serve a todos. Querem ser o maior? Seja o que sirva a todos. Quer ser grande no meu reino? Sirva a todos. Mesmo quando há um desejo profundo de estarmos na eternidade, na presença literal de Deus. Eu não sei se aqui alguém já chegou a esse nível do Paulo. Enfim, mas não quero saber. Ok? Muito pessoal. Eu não sei se você já chegou no nível de Paulo, a ponto de você, o seu maior desejo é partir para ver Jesus. Não é partir porque está na prova, não. É partir porque quer ver Jesus. É partir porque não vê a hora de olhar no rosto dele, de tocar na face dele, de pegar nas mãos dele, de abraçar ele. Oh, glória a Deus! Eu não sei se tu chegaste a este nível, não sei. Quem sabe tem aqui vários irmãos que estão nessa questão. Mas as necessidades de abençoar pessoas, de não deixar pessoas verdadeiramente ser uma instrução melhor de Deus. Agora, fala a verdade. Se você partir hoje, alguém vai sentir falta de você? Se hoje Jesus te levar, eu não estou falando de chorar, que todo mundo chora, mas você vai de fato, vai fazer falta. Eu não estou falando daquele apego humano que todo mundo tem. Eu estou falando, vai fazer falta porque você acrescenta na vida de alguém? Se hoje Deus te levar, pense nisso, eu também vou pensar mais. E que nós possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. E qual é a vida que vale ser a pena vivida aqui na terra? Dando fruto, servindo e abençoando pessoas. As palmas louvem ao Senhor.